Quando falamos em ouvir a voz de Deus no silêncio, muitas pessoas pensam que é algo misterioso ou reservado só para alguns. Mas não é assim. Deus fala com todos os seus filhos, e uma das formas mais poderosas é justamente quando nos aquietamos para escutá-lo. Imagine que você está em um lugar cheio de barulho, música alta, pessoas conversando, carros buzinando. Nesse meio tempo, alguém tenta te chamar de longe com uma voz baixa. Você consegue ouvir? Provavelmente não. Agora, pense em um momento de quietude, só você e Deus. É como se ele pudesse sussurrar no seu coração sem competição. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, separe um tempo. Não precisa ser longo, 5, 10 minutos já são um bom começo. Escolha um lugar tranquilo, pode ser o seu quarto, um canto da casa ou até um parque vazio. O importante é que você esteja livre de distrações. Depois, comece com uma oração simples. Fale com Deus como falaria com um amigo. Diga algo como: Senhor, eu quero te ouvir. Fala comigo. Eu estou aqui quietinho só esperando em ti. Não precisa de palavras bonitas ou decoradas. Deus olha para o coração, não para a elocução. Agora fique em silêncio. Não é para ficar repetindo pedidos ou falando sem parar. É para escutar. E aqui vem uma dúvida comum. Mas como eu sei que é Deus falando e não a minha própria cabeça? Boa pergunta. A voz de Deus nunca vai contra o que está na Bíblia. Se você ouve algo que manda fazer mal a alguém, desanimar da fé ou desobedecer a palavra, não é Deus. Ele não se contradiz. Além disso, a voz dele traz paz, mesmo que a mensagem seja de correção. Já os nossos pensamentos ou as vozes do inimigo costumam trazer confusão, medo ou pressa. Vou dar um exemplo. Digamos que você está com uma decisão difícil, aceitar um novo emprego ou não. Você ora, se aquieta e de repente vem um pensamento claro: confie. Eu estou contigo. Não é uma voz audível, mas uma certeza no coração. Depois, você lê na Bíblia um versículo como: lança sobre o Senhor o teu cuidado, e ele te sustentar. Salmos 55, 22. Isso confirma o que você sentiu. É Deus falando. Outra forma de reconhecer a voz dele é pela repetição. Deus não se cansa de nos lembrar. Pode ser que você ouça a mesma mensagem no culto, num devocional, num conselho de um irmão na fé. Quando Deus quer falar, ele usa vários meios para ter certeza de que entendemos. Mas atenção, não é porque Deus fala no silêncio que ele só fala assim. Às vezes ele usa pessoas, circunstâncias ou até uma música para nos alcançar. O silêncio é um treinamento para ficarmos mais sensíveis à voz dele em qualquer situação. E se você tentar e não ouvir nada, não desanime. Às vezes estamos tão cheios de nossas próprias ideias que demoramos a esvaziar a mente. Continue praticando. Deus não é um mágico que aparece quando a gente quer. Ele é um pai que sabe o momento certo de falar. Lembre-se do profeta Elias. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava no murmúrio suave. 1 Reis 19:12. Muitas vezes é assim que ele se revela, de maneira simples, no coração daqueles que param para escutar. Então, hoje mesmo, experimente. Desligue o celular, feche os olhos, respire fundo e diga: aqui estou, Senhor. Fala que teu servo ouve. Você pode se surpreender com o que Deus tem a dizer. Às vezes a gente acha que ouvir a voz de Deus é como receber uma mensagem clara e alta, como um alarme ou um recado no WhatsApp. Mas não é bem assim. Deus fala de maneiras diferentes, e uma das mais comuns é através da paz que invade o nosso coração. Imagine que você está com uma dúvida: aceitar um novo trabalho ou não. Você ora, pede direção, mas não vem nenhuma voz dos céus. Então você para, fica em silêncio e de repente sente uma tranquilidade dentro de si. Não é emoção, não é ansiedade, é uma certeza quietinha que diz: vai, pode confiar. Isso pode ser Deus falando. Outra forma é através das Escrituras. Já aconteceu de você estar lendo a Bíblia e de repente, um versículo parece saltar da página? Não é coincidência. Deus usa sua palavra para nos guiar. Por exemplo, você está preocupado com uma situação difícil e ao abrir a Bíblia, lê: não temas porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Aquilo toca fundo no seu coração. É Deus te lembrando que Ele está no controle. Também podemos ouvir Deus através das pessoas. Um amigo dá um conselho que faz total sentido para a sua vida. Um irmão na igreja fala algo na reunião que parece direcionado só para você. Deus usa pessoas para nos transmitir sua voz. Claro, sempre devemos confirmar se aquilo está de acordo com a Bíblia, mas muitas vezes ele fala assim. E tem os pequenos sinais do dia a dia. Uma música que toca no rádio exatamente na hora que você precisa ouvir aquela mensagem. Um encontro inesperado com alguém que te ajuda sem nem saber. Deus está nos detalhes. Mas atenção,
o inimigo também pode tentar confundir. Como saber se é Deus falando? A voz dele nunca vai contra o que está escrito na Bíblia. Nunca vai te levar a fazer algo errado, mesmo que pareça bom na hora. E geralmente traz paz, não confusão. Se você ainda tem dúvida, peça confirmação. Ore, Senhor, se é você falando, me mostra de novo. Deus não se importa em repetir a mensagem. Ele quer que a gente tenha certeza. E lembre-se, às vezes, o silêncio é a resposta. Quando não vem nenhuma palavra, pode ser que Deus esteja dizendo: confia em mim e espera. Não é ausência, é paciência. Então, não desista. Quanto mais você praticar o silêncio e a escuta, mais fácil será reconhecer a voz dele. Como um filho reconhece a voz do pai mesmo em meio a muitas vozes, você também vai aprender a distinguir quando é Deus te chamando. E quando você ouvir, obedeça. Porque a fé não é só ouvir, é agir. Às vezes a gente fica ansioso esperando uma resposta imediata, como se Deus fosse um aplicativo de mensagem que responde na hora. Mas não é assim. Deus age no tempo certo, não no nosso tempo. Imagine um agricultor que planta uma semente e fica cavando a terra todo dia para ver se já nasceu. Ele só vai atrapalhar o processo. Com Deus é igual. Depois de orar e buscar, é preciso deixar a semente da sua petição crescer no silêncio. Um exemplo prático. Você está em dúvida sobre um novo emprego. Ora, pede direção, mas não vem nenhuma resposta clara. Em vez de ficar angustiado, continue fazendo a sua parte. Atualize o currículo, pesquise sobre a vaga, converse com pessoas de confiança. Enquanto isso, fique atento aos pequenos sinais. Pode ser uma paz no coração quando pensa na oportunidade, ou até uma porta que se fecha de jeito inesperado, mostrando que não era por ali. Deus fala até no que não acontece. Outra coisa importante, não confunda a voz de Deus com os seus próprios desejos. A gente tem vontade de que Deus aprove o que a gente já quer, não é? Por exemplo, você gosta muito de uma pessoa e acha que Deus está dizendo que é para namorar. Mas será que é Deus ou é o seu coração falando? Para ter certeza, pergunte: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso edifica a minha vida e a do outro? Se a resposta for sim, pode ser direção. Se for não, é melhor esperar. Também tem aquelas horas em que Deus fala através de outras pessoas. Um conselho de um irmão na fé, uma palavra na igreja que parece feita para você, ou até um estranho que diz algo que toca fundo. Mas atenção, nem tudo que vem de gente espiritual é de Deus. Compare com a Bíblia e ore para ter discernimento. Uma vez, um amigo meu ouviu de um profeta que deveria largar o emprego para se dedicar ao ministério. Ele quase obedeceu, mas quando orou, sentiu um vazio. Depois descobriu que a pessoa só queria ele na equipe dela. Deus confirmou: fique onde está por enquanto. E quando a resposta demora? Não desanime. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. José sonhou com grandeza, mas primeiro veio a prisão. Deus não esquece das suas promessas, mas ele trabalha no tempo certo, moldando a gente no processo. Enquanto espera, aproveite para crescer. Leia a Bíblia, sirva ao próximo, aprenda com as dificuldades. Por último, não esqueça, Deus não fala só em momentos especiais. Ele pode te falar no trânsito, enquanto você lava a louça, ou até no meio de uma conversa comum. Esteja sempre atento. E quando você errar o caminho, porque todo mundo erra, não fique se culpando. Volte para Deus, peça direção de novo e siga em frente. Ele é pai e não juiz. O importante é manter o coração aberto para ouvir. Então, resumindo, busque o silêncio, esteja atento aos sinais, até nos detalhes, compare tudo com a Bíblia, peça confirmação quando tiver dúvida e, acima de tudo, confie. Deus não é um Deus de confusão. Ele quer te guiar mais do que você quer ser guiado. Só não desista de ouvir. Às vezes a gente acha que ouvir Deus é como receber uma mensagem de texto, clara, rápida e sem margem para dúvidas. Mas não é bem assim. Deus fala de maneiras que muitas vezes exigem paciência e sensibilidade da nossa parte. Imagine que você está em um quarto cheio de barulho, televisão ligada, pessoas conversando, celular tocando. Se alguém sussurrar algo importante, você não vai ouvir, não é? Com Deus é parecido. O barulho da vida, as preocupações, a correria, as distrações, pode abafar a voz dele. Por isso, o silêncio não é só ficar quieto. É criar espaço na mente e no coração para escutar. Não adianta sentar em um canto por 5 minutos e já esperar uma revelação. É como plantar uma semente. Você rega, cuida, espera e com o tempo vê o fruto. Com Deus também é assim. Quanto mais você pratica o silêncio, seja na oração, na meditação ou simplesmente desligando um pouco do mundo, mais fácil fica reconhecer sua voz. E tem outra coisa, Deus muitas vezes fala através das pessoas.
Já aconteceu de alguém dizer algo que parecia normal, mas aquilo mexeu fundo com você? Pode ser Deus usando aquela pessoa para te falar. Um conselho de um amigo, uma palavra do pastor, até uma frase que você leu por acaso. Fique atento. Claro, não é qualquer palavra que vem de Deus, por isso sempre compare com a Bíblia e peça discernimento. Também não espere que Deus vá te dar um mapa completo da sua vida de uma vez. Ele geralmente mostra o próximo passo, não o destino final. É como dirigir à noite, os faróis iluminam só um pedaço da estrada, mas é o suficiente para você seguir em frente. Se Deus te mostrar algo hoje, obedeça. Depois, Ele mostra o resto. A desobediência ao que já foi claro pode atrapalhar você de ouvir o que vem depois. E quando a resposta demora? Não pense que Deus te abandonou. Às vezes, o silêncio dele é parte da resposta. Pode ser que ele esteja te ensinando a confiar nele mesmo sem ver. Ou talvez esteja preparando algo melhor do que você imagina. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu um filho, mas ele teve que esperar anos. No tempo certo, Isaac nasceu. A espera faz parte do processo. Por fim, não confunda a voz de Deus com seus próprios desejos. A gente tem uma tendência de ouvir só o que quer ouvir. Se você está com um desejo muito forte, seja por um relacionamento, um emprego, uma decisão, peça a Deus, Senhor, se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. Se aquele desejo persistir e estiver alinhado com a palavra e a paz que Deus dá, pode ser um sinal. Mas se você sentir inquietação, dúvida ou pressa excessiva, é bom repensar. Ouvir a voz de Deus é um relacionamento, não uma fórmula. Quanto mais você anda com Ele, mais aprende a reconhecer seu jeito de falar. Não é sobre perfeição, mas sobre intimidade. Deus não quer que você acerte tudo, Ele quer que você confie nele, mesmo quando não entender. E quando você menos esperar, lá vem Ele, falando no detalhe que você nem imaginava. Só não desista de ouvir. Às vezes a gente acha que Deus só fala em momentos especiais, como numa oração longa ou num culto emocionante. Mas Ele também fala no dia a dia, nas coisas simples que a gente nem percebe. Por exemplo, você está lendo a Bíblia e um versículo parece saltar aos seus olhos, como se fosse destacado só para você. Ou então, você ouve um sermão e uma frase bate tão forte no seu coração que você não consegue esquecer. Isso pode ser Deus falando. Outra forma comum é através das pessoas. Já aconteceu de alguém, sem saber do que você estava passando, falar exatamente o que você precisava ouvir? Pode ser um amigo, um irmão na fé ou até um desconhecido. Deus usa pessoas para nos orientar. Claro, não é qualquer palavra que vem de alguém que é de Deus, por isso, sempre compare com a Bíblia e ore para ter discernimento. Também tem os momentos em que Deus fala através das circunstâncias. Digamos que você está em dúvida sobre um emprego. De repente, as portas se fecham de um jeito que não tem como forçar, ou então uma oportunidade inesperada aparece, bem diferente do que você planejava. Isso pode ser Deus direcionando seus passos. Não é mágica, é providência. Mas atenção, Deus não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e ele aparece com respostas instantâneas. Às vezes, o silêncio faz parte do processo. É como quando você liga para alguém e a ligação cai. Você não desiste na primeira tentativa, né? Você liga de novo, espera, confia que a pessoa vai atender. Com Deus é assim também. Se parece que ele está quieto, não significa que não está agindo. Pode ser que ele esteja preparando algo que você ainda não consegue ver. E tem uma coisa importante, Deus não contradiz a si mesmo. Se você acha que ouviu algo dele, mas aquilo vai contra o que a Bíblia ensina, desconfie. Deus não vai te dizer para fazer algo errado, mesmo que pareça prático ou necessário. Sua voz sempre vai te levar para mais perto dele, nunca para longe. Por último, não se cobre tanto. Ouvir a voz de Deus não é um teste de fé onde você tem que acertar tudo. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo num lugar cheio de gente. No começo, você confunde, mas com o tempo, só de ouvir um alô, você já sabe quem é. Com Deus é igual. Quanto mais tempo você passar com Ele, lendo a palavra, orando ou obedecendo, mais fácil fica reconhecer sua voz. E quando errar? Todo mundo erra. O importante é não ficar parado na culpa. Peça perdão, aprenda e continue andando. Deus não desiste de você. Ele está sempre falando, de maneiras que a gente nem imagina. Só não feche os ouvidos, nem os do coração. Às vezes a gente fica esperando Deus falar de um jeito grandioso, como um trovão ou uma visão no céu. Mas a maioria das vezes ele fala no comum, no dia a dia. Pode ser através de um pensamento que vem do nada enquanto você lava a louça, liga para aquele amigo que você não vê há tempo. Ou numa música que toca no rádio justo quando você está desanimado, com uma letra que parece feita só para você. Outra forma que Deus usa é através das pessoas.
Já aconteceu de alguém te dizer exatamente o que você precisava ouvir, sem nem saber que você estava passando por aquilo? Pode ter sido Deus usando aquela pessoa para te falar. Por isso, é bom prestar atenção nas palavras que vêm com amor e paz, mesmo que sejam de um desconhecido. E tem também os sinais na natureza. Não é mágica, mas Deus pode usar uma paisagem, um pôr do sol, ou até um pássaro cantando para te lembrar que ele está ali. Um agricultor uma vez me contou que num dia de muita secura, ele viu uma única flor brotar no meio do terreno ressecado. Aquilo foi suficiente para ele sentir: Deus não me abandonou. Pequenos detalhes, grandes mensagens. Agora tem uma coisa importante: nem todo pensamento ou sensação que a gente tem vem de Deus. Nossa cabeça é cheia de ideias, medos e desejos. Como saber a diferença? A voz de Deus não traz pressa, não grita, não assusta. Ela traz paz, mesmo que a mensagem seja de correção. Se você sentir um peso no peito, uma agitação ou uma dúvida que não sai, pode não ser Deus. Ele não age assim. Um exercício simples para treinar o ouvido espiritual é fazer silêncios curtos no dia. Pode ser 5 minutos pela manhã, antes de pegar o celular, só para ouvir. Não precisa falar nada, só ficar quieto e dizer: aqui estou, Senhor. Fala que eu estou ouvindo. No começo parece que não acontece nada, mas com o tempo, você vai perceber que Deus responde, às vezes com uma palavra, uma imagem ou só uma certeza no coração de que Ele está ali. E não esqueça, Deus fala no tempo dele, não no nosso. Às vezes a resposta demora, mas isso não significa que ele não ouviu. Imagine um pai que sabe que o filho está pedindo um brinquedo, mas espera o momento certo para dar. Deus faz assim também. Ele conhece o melhor tempo para cada coisa. Por fim, se você ainda tem dúvida se foi Deus quem falou, peça confirmação. Ore: Senhor, se foi você, me mostra de novo. Ele não se importa em repetir. Já vi pessoas que receberam a mesma mensagem de 3 jeitos diferentes, num sonho, numa pregação e num versículo que abriram na Bíblia. Quando é Deus, ele não deixa dúvida. O segredo é não complicar. Deus não esconde suas palavras dos que o buscam de verdade. Ele quer ser encontrado. Então respire fundo, acalma o coração e confia. Se você está buscando, é porque ele já está falando. Só precisa aprender a ouvir.